E parece que já está definido, Rafa. O Flamengo vai de time B, né? Aquele mesmo time que enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque. A única diferença é a dupla de volantes. Se no jogo contra o Palmeiras a gente entrou com Thiago Maia e João Gomes, que é a dupla, teoricamente, do time A, e no jogo contra o Atlético Paranaense, aquele 5-0, a gente entrou com Thiago Maia, né, ao lado de Arturo Vidal, tende a ser a dupla Vidal e Diego Ribas para o jogo de domingo aí, os volantes da equipe escalada provavelmente do técnico Dorival Júnior, que esboçou dessa forma o time no treino dessa sexta-feira. Ou seja, Rafa, time B com a dupla de volantes Vidal e Diego Ribas, os dois acima dos 35 anos. Gostaria de saber a sua opinião sobre esse vazamento. Se você já achava isso normal, você já imaginava, né, esse Flamengo entrar com esse time B diante do Botafogo, e se você vê como surpresa essa dupla de volantes aí, provável, né, para ser escalada contra o Botafogo. Não, Arthur, não vejo como surpresa nem o vazamento, nem a escolha pelo time B e nem a escolha por essa dupla de volantes. Acho que depois que o Flamengo colocou o time B contra o Palmeiras, ficou muito nítido que havia um certo padrão e havia uma certa priorização. Seria algo totalmente fora de propósito o Flamengo colocar o time reserva contra o Palmeiras, que era o maior desafio do campeonato, e depois colocar o time titular, o time A, considerado o time melhor, para enfrentar o Botafogo, que é um time de meio de tabela. Assim, meio de tabela se a gente estiver com boa vontade em relação ao Botafogo, porque na verdade é do meio para baixo. Então, o padrão ali foi reafirmado ali. Na verdade, o Flamengo já vinha jogando o Campeonato Brasileiro com um time totalmente alternativo. Quando havia uma possibilidade de colocar o time A, o Flamengo reafirmou que aquele é o time do brasileiro. Então, eu espero aí, na verdade, não só agora contra o Botafogo, como até o final do ano, eu espero o Flamengo entrando com esse time B, que é também um time muito bom e é um time que, desde que começou a jogar, tem feito pontuação de campeão. Então, eu também não tenho direito de fazer nenhuma reclamação em relação a esse time especificamente. Dupla de volantes, Diego e Vidal, é interessante. A gente teve uma discussão interessante hoje no grupo de integrantes do Zona Mais Cedo, sobre Pulgar, estreia ou não, por que o Diego estava jogando de volante. Eu até já pude formular mais ou menos a minha opinião, porque eu acabei falando no grupo um pouco do que eu achava. Para mim, bem tranquilo, não sei em que estado o Pulgar se encontra, acho que naturalmente ele vai ter esse lugar de primeiro volante, pelo menos do time reserva, e aí vai ter toda a condição de disputar com o Thiago Maia, ainda que eu acho que o time está bem pronto para os próximos jogos, vai ter condição de disputar, mas acho que ele vai entrando aos poucos. O volante do time reserva, querendo ou não, é o Diego, é o cara que vem jogando ali de primeiro volante, ainda que nem tenha muitas características, eu acho, para jogar ali. Não tem conseguido proteger muito bem de costas, tem dificuldade em fazer o giro, não é um bom marcador, mas ele é quem a gente tem ali, conseguiu se reinventar, como ele gosta de dizer, para jogar ali. Mas acho que nesse jogo já, eu acho que a depender de como for o estado físico dele, eu acho que a gente já pode ver o Pulgar jogando de primeiro volante, entrando no decorrer da partida. Eu acho que é até mais... eu acho que o Dorival está sendo bem conservador, tanto em relação a dar uma moral para o time B. O time B do Flamengo, eu acho que está sendo premiado pelos bons resultados com a confiança do técnico, e aí eu acho isso justo. Mesmo que eu não tenha concordado com a escalação do jogo contra o Palmeiras, eu acho que nesse ponto é justo. O técnico está dando moral para quem está conquistando os pontos em campo, e acho que isso passa também por um certo controle de vestiário, para o cara não chegar de qualquer forma e tal, e já entrar no lugar do Diego, que é uma liderança. Então eu acho que o Dorival está sendo muito cauteloso. Eu acho que vai acontecer, em algum momento vai acontecer. Não existe um desespero para isso. O time do Flamengo tem vencido jogos com muita autoridade. Então, eu acho que ele vai manter esse time até quando for possível. E aos poucos ele vai dar essa oportunidade para o Pulgar, que, aliás, a gente não sabe como está, né, Arthur? Às vezes é até difícil a gente comentar aqui. A gente não está vendo o dia a dia do clube. Perfeito.
É um cara que vem de férias, a gente não sabe como chegou e naturalmente ele vai levar um certo tempo para recuperar a melhor forma. O Cebolinha chegou um tempão e está se recuperando ainda. Nitidamente, Tá começando agora. Está começando e o Cebolinha chegou antes de começar a janela. Exato. Tanto que ele ficou um tempo treinando no Flamengo e só depois ele assina contrato e vai e é inscrito e aparece no bid. Então você vê que muitas vezes o jogador sente esse tempo de inatividade. Então eu acho que a gente também não pode ter tanta ansiedade em relação a querer ver o jogador. É totalmente normal. Eu quero ver o Varela, até para saber se ele é realmente um jogador mais equilibrado que o Rodinei, se ele vai conseguir defensivamente entregar mais que o Rodinei está entregando. Eu vou querer ver se o Pulgar realmente é todo esse jogador que a gente está esperando, esse bom volante. E aí, caso se confirme, certamente ele tem o direito, vamos dizer assim, de ser o primeiro volante do time B, pelo menos, porque não é uma posição que está fechada. Então, eu acho que a gente pode controlar um pouquinho a ansiedade, e acho, aí já é palpitão mesmo, né? Mas acho que eu tenho direito de dar esse palpite. Eu acho que Pulgar estreia domingo. Acho que ele entra no lugar do Diego, para formar talvez no meio-campo até com o Vidal. Eu diria certeza disso. Eu concordo muito com você. E eu não só penso no Pulgar, não, no Varela também. Lógico, vai depender de uma coisa que a gente não teve hoje ainda, que é a lista de relacionados. E eu não sei se o X9 postou lista de relacionados, né? Tipo, fulano e ciclano serão relacionados. Não sei se ele postou isso. Mas a minha expectativa é de que Pulgar e Varela estreiam no domingo. Mas reservas, né? Entrando no decorrer da partida. E o porquê disso? É aquilo que você falou. Para mim, o que você falou resume a situação. O Dorival hoje, né? Hoje ele tem o elenco na mão. Tanto o elenco inteiro, o elenco completo, ele tem na mão. Ele tem 2 times, todo mundo sabe que ele tem 2 times, todo mundo sabe quais são os 2 times. Quando eu falo todo mundo, até os jogadores. Todo mundo sabe. A diferença é que tem jogadores nesse elenco que você consegue ver um saindo do B para entrar no A, você consegue pegar um que está no A para botar no B, você tem essa percepção. Você tem jogador do B que você pode mandar para o C, né? Ou mandar embora, que é o caso do que já foi hoje, que é o caso do que pode ser titular amanhã. Então você tem jogadores que todo mundo ali está sabendo o lugar dele no time. Todo mundo. Então ele não pode perder a mão aí. E aí é uma tarefa difícil do treinador. Para nós, torcedores, é uma tarefa facílima. Facílima. Nossa Senhora. Para a gente é muito fácil. Tira o Diego Ribas, bota o Varela. Ou Pulgar. Dane-se. Resolvido. Para a gente tá fácil. Para o treinador, não. Se o treinador chega e faz isso, a chance de alguém queimar e derrubar ele é enorme. O jogo muda, a parada vira, do dia para a noite. Então ele precisa pisar em ovos. Um treinador sempre precisa pisar em ovos. E um treinador como o Dorival, que é um cara que já foi derrubado por Neymar Júnior no Santos, ou seja, cascudo o suficiente para lidar com esse tipo de situação, ele tá certo. Dói. É doloroso? Sim. Mas ele tá certo. E com essa fórmula, o jogador que poderia derrubar ele sabe que ele tá fazendo isso assim. Sabe. E não vai derrubar, porque ele sabe que tá sendo feito assim. E o Dorival vai fazer e tá certo. Então, o que eu imagino? Eu imagino ele entrando com o Mateuzinho e Diego Ribas e durante o segundo tempo coloca Varela e coloca Pulgar. Para começar a mostrar que, tipo assim, os 2 chegaram, os 2 entraram, os 2 estrearam e daqui para frente os 2 vão jogar. Para eles jogarem, alguém vai ter que sair. Então é o início, né? Como diria o poeta, é o início do fim. O início do fim dessa era aí, né, em relação à volância, mas eu tô muito curioso para ver o Varela. Porque o Varela, ele é um lateral incógnita, na minha percepção. Eu não faço ideia de quem é o Varela. Pesquisei, vi 500 vídeos no YouTube. Eu afirmo, depois de todos esses vídeos, com 100% de certeza, que eu não faço ideia de quem seja o Varela. A pergunta é, o Varela, se ele for do mesmo nível do Rodinei ou acima, ok, me dá uma tranquilidade absurda de não ficar pedindo uma renovação que eu não quero do Rodinei. Não quero. Tá bem, tá fase boa, não sei o quê. Não quero renovação dele. Mas para eu desejar isso, o Varela tem que estar no mesmo nível, ou um pouquinho acima, ou muito acima.
Agora, se o Varela estiver abaixo do Rodinei, e pode ser que ele aparenta estar por causa dessa temporada que o Rafa falou, que o cara sente, é perigoso. É perigoso. Então, também essa demora da estreia também é perigosa. Porque jogador pega ritmo, né? Jogador evolui e ganha tempo de bola jogando, não treinando só. Então eu tô louco para ver o Varela. Eu tô muito mais ansioso para ver o Varela. Os dois eu desconheço. Posso falar com tranquilidade. Os dois eu pesquisei muito, os dois eu estudei muito, mas eu ainda não conheço os dois. Só que dos dois, o que eu mais tenho segurança é o Pulgar. O Pulgar, mesmo sem eu conhecer, Rafa, eu vejo como natural o processo do Pulgar. O Pulgar, ele tá num processo natural de espaço. Ele briga hoje uma vaga no time B. E para ele brigar no time B com um cara chamado Diego Ribas, ele não ganha. Ele é banco do Diego Ribas. Ou seja, o Pulgar é banco do time B. Aí o Pulgar vai entrar. O Pulgar vai estrear. Todo mundo vai ver que o Pulgar, né, minha torcida, todo mundo vai ver que o Pulgar é melhor que o Diego Ribas. E aí vai ficar insustentável no time B entrar o Diego Ribas. Vai entrar o Pulgar. Para mim, começa o processo natural aí. O Pulgar virar titular do time B. E o Pulgar jogando no time B, com essa frequência que o time B está jogando, para mim também vai ser natural de expectativa o Pulgar jogar tanto que a gente vai falar, opa, da mesma forma que tá o Vidal. O time A já cabe esse cara. Para mim, se hoje no time A cabe o Vidal, em questão de tempo vai ser natural eu dizer que o Pulgar também cabe no time A. Então eu acho que para 2023, porque para mim o ano já está acabando para tudo isso acontecer, para mim para 2023 vai ser natural o Flamengo ter a dupla chilena na volância do Flamengo.